Olha só que questãozinha maneira essa daqui, ó. E essa questão costuma cair muito nessas provinhas de vestibular, Enem, tá? É uma tabela que ele te dá uma tabela de substâncias te falando o valor de ponto de fusão e ponto de ebulição e quer saber a uma determinada temperatura qual é o estado físico que aquela substância vai ficar. Então vamos pegar aqui, ó. Questão número 6. Analise a tabela abaixo, considerando os pontos de fusão e ebulição a 1 atm de pressão das substâncias a seguir. Aí eu tenho aqui essa primeira coluna com o nome das substâncias, a segunda coluna o ponto de fusão, a terceira coluna o ponto de ebulição. Como que eu posso fazer? Eu posso pegar, ó, eu vou desenhar aqui, era para ser uma reta, né? Como se fosse uma reta, eu vou colocar ponto de fusão. Por quê? Da esquerda para a direita, a gente está aquecendo. Então, a gente vai passar pelo ponto de fusão e depois vai passar pelo ponto de ebulição. Tá? E a gente sabe que antes de chegar ao ponto de fusão, eu só tenho uma amostra no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, eu tenho o estado líquido. E depois do ponto de ebulição, eu tenho o estado gasoso. Então, ó, essa é a regrinha que a gente vai utilizar. Vamos pegar, então, para o cloro, vou pegar aqui o cloro. Então, essa primeira reta, eu vou dizer que é a reta do cloro. O ponto de fusão dele é menos 101. E o ponto de ebulição é menos 34,6. Ó, eu sei que isso confunde muito vocês. Vou botar aqui, para vocês terem uma noção. Aqui é o zero. Para cá é positivo. Mais 1, mais 2. E para a esquerda é negativo. Menos 1, menos 2, menos 3. Repare o seguinte, quanto maior o valor numérico negativo, menor é o valor. Entendeu? Então, por exemplo, qual é o menor valor aqui? Menos 101 ou menos 34,6? O menor valor. O menor valor é o menos 101. Tá? Isso confunde muito vocês. Então, esse aqui é o ponto de fusão e esse aqui é o ponto de ebulição. Então, ó, na pergunta é o seguinte, ó, sendo assim, é correto afirmar que a 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Ele quer saber quais são as substâncias que vão estar no estado líquido a 50 graus Celsius. Então, eu vou pegar os 50 graus Celsius e vou ver aonde que ele vai estar aqui nessa escala de temperatura. 50 graus Celsius positivo é maior do que menos 101, não é? É maior. 50 graus positivo é maior que menos 34,6, não é maior? Isso aí, maior. Isso é meu orgulho, vocês são meu orgulho. Então, ó, se é maior, ele vai estar desse lado aqui, ó. Vai estar por aqui, né? Do lado direito do ponto de ebulição. E tudo que está do lado direito do ponto de ebulição, qual é o estado físico? Ó? Gás. Então, o cloro, ele vai estar no estado gasoso. Beleza? Vamos, então, agora para a próxima substância. Próxima substância, ó, vou fazer a reta aqui para ela. Fiz a reta. Vou colocar ponto de fusão, ponto de ebulição e vou verificar aonde que vai ficar o 50. Ó. Para o flúor, agora a gente está falando do flúor. Para o flúor, o ponto de fusão é menos 219,6. E o ponto de ebulição é menos 188,1. Então vamos lá, 50 graus Celsius vai ser maior que menos 219, beleza. 50 graus Celsius vai ser maior também do que menos 188. Então, mais uma vez, o 50 vai estar do lado direito do ponto de ebulição. Então, por isso, ele vai estar no estado gasoso, vai estar
no estado gasoso. Vamos para o próximo. Tá dando para entender, galera? Tranquilo? Ó, fiz aqui a reta. E aí eu vou colocar o ponto de fusão. Mesmo esquema sempre. Já virou psicotécnico isso aqui. Tá tranquilo. Ponto de fusão, ponto de ebulição. Próximo cara que a gente vai analisar é o bromo. Então, para o bromo, ele vai ter ponto de fusão menos 7,2 e o ponto de ebulição 58,8. Beleza, vamos ver onde que vai encaixar agora os 50 graus Celsius aqui, ó. Esses 50 graus Celsius. 50 graus Celsius, ele é maior do que menos 7,2? Sim. Então ele passou do ponto de fusão, já não é mais sólido. 50 graus Celsius, ele é maior do que 58,8? Não, ele é menor do que 58,8. Então ele vai estar entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então aqui ele vai ser líquido. Então o bromo, beleza, o bromo ele vai estar no estado líquido, é o que eu quero. Agora vamos ver, passou o bromo, nós temos agora o mercúrio. Vamos analisar o mercúrio. Vamos fazer aqui a reta do mercúrio, que quase não sai uma reta. Ponto de fusão, mesma coisa. Ponto de ebulição. E agora a gente vai analisar aqui as temperaturas para o mercúrio. Então, o mercúrio vai ser menos 38, ponto de fusão menos 38,8 e ponto de ebulição 356,6, ó, altão. Então, vamos lá, 50 é maior do que 38,8? Beleza, maior. E é menor do que 356, então ele vai estar aqui, ó, entre o ponto de fusão e ebulição. Qual é o estado físico? Líquido. Então esse cara aqui também vai ser líquido. Vamos para a nossa última substância. Vou fazer a reta aqui, ó. Vou colocar o ponto de fusão, ponto de ebulição. Ah, professor, tem que fazer sempre desse jeito? Não, você pode fazer até direto pela tabela. Já que você sabe, você pode chegar lá e mandar ver na tabela para você ganhar tempo. Porque a gente sabe que essas provas aí de Enem são provas muito grandes. Então, quanto menor o tempo que você perder numa questão, melhor para você. Então, ó, o iodo, como que vai ficar o iodo? Ó, você pode vir na tabela aqui, ó, você sabe que esse aqui é o ponto de fusão e aqui é o ponto de ebulição. Você vai ter que colocar os 50 aqui nessa linha aqui, ó. Imagina uma linha aqui, os 50 é maior do que 113 positivo? Não, ele é menor. Então você sabe que os 50 ele vai estar para cá, ó. Vai estar para a esquerda desse cara aqui, que é o ponto de fusão. Então, antes do ponto de fusão, você já sabe que ele vai ser o quê? Sólido. Então aqui você já sabe que o iodo ele vai estar no estado sólido. Mas vamos ver aqui, ó, 113,5 e o ponto de ebulição 184. Então 50 é maior que 113? Não. Então 50 vai estar do lado esquerdo do ponto de fusão e a gente sabe que aqui, ó, a amostra vai estar no estado sólido. Então o único que está no estado líquido vai ser o mercúrio e o bromo. Então vamos ver aqui na alternativa onde tem mercúrio e bromo. Bromo e mercúrio, letra D de dado. Beleza? Deu para entender? Vamos lá, questão 6, vamos para a questão número 7. Galera, essa questão aqui é muito maneira mesmo, tá? Vamos analisar ela com calma para vocês entenderem. A gente vai acabar perdendo um pouquinho de tempo, mas na verdade não está perdendo, estamos ganhando. Então, vamos lá, questão número 7. O diagrama de fases da água, representado abaixo, permite avaliar o estado físico de uma amostra de água em função da pressão e da temperatura às quais está submetido. Com base no diagrama de fases da água, considere as afirmativas abaixo. Aí nós temos aqui uma primeira afirmativa. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Essa primeira afirmativa aqui, ó.
A patinação no gelo ocorre pois a pressão que a lâmina dos patins exerce sobre o gelo provoca a fusão da água, permitindo o deslizamento. Está certo ou está errado isso aí? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Aqui é o patins do cara. O patins é assim, né? Aquela lâmina aqui, ó. Ficou horrível esse patins. Mas essa lâmina aqui, ela é muito fininha, tá? E aí, o que acontece? A gente sabe que a pressão é igual a força sobre a área. Então, quanto menor a área, né, e maior a força aqui no caso seria a força-peso da pessoa, né, exercida sobre uma área muito restrita, que a lâmina é muito fininha. Tá? Então, você tem uma alta pressão. Quanto menor a área, maior vai ser a pressão. Tá? Então, olha só o que nos diz esse gráfico aqui. Todo esse trecho, tá vendo? Aqui eu tenho essas linhas. Todo esse trecho aqui, você vai ter a amostra no estado sólido. Ó, a amostra no estado sólido. Todo esse trecho aqui, você vai ter a amostra no estado líquido. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nessa área, eu vou ter a amostra no estado líquido. E nessa parte aqui, a amostra no estado vapor. Vamos pegar essa linha aqui, a 1 atm. Tá? Aqui nós temos no eixo Y. No eixo Y nós temos a pressão em atmosfera. E no eixo X nós temos a temperatura em graus Celsius. Vamos analisar a uma pressão constante, a uma pressão de 1 atm. O que acontece? Então, nessa linha tracejada aqui, ó, a gente vai pegar alguns pontos aqui. Ó. Vamos supor que eu pegue esse ponto aqui. Ó. Tá? Vou chamar esse cara aqui de ponto A. No ponto A, vou colocar aqui em cima. No ponto A, qual é o estado físico da água nesse ponto aqui? Ó? O estado físico da água nesse ponto, ele é sólido. Ele é sólido. Nesse trecho aqui, ó, você está no estado sólido. Toda a região que eu pegar aqui vai estar no estado sólido. Então, vou caminhando aqui nessa linha, vou caminhando nessa linha. Quando eu chegar aqui ó, nessa barrinha aqui, ó, nessa que a gente chama de curva, o que vai acontecer? Você está saindo do sólido e passando para a região do líquido. Então, quando você sai do sólido e passa para a região do líquido, aqui é uma transformação física. Qual o nome dessa transformação? Você já sabe. Fusão. Então, quando eu tenho essa linha aqui, eu estou na situação de transformação física do sólido para o líquido. Então, aqui eu tenho a fusão. Então, vou chamar isso aqui de B. Esse ponto ali de B. A gente sabe que nesse ponto onde ocorre a fusão, em B, nós teremos coexistindo ali, existindo ao mesmo tempo, tanto o sólido mais o líquido. Nesse ponto aqui eu tenho sólido e líquido. Depois passou do ponto de fusão, vamos pegar aqui esse ponto aqui, ó, vou chamar de ponto C. Nesse ponto aqui eu só tenho a amostra no estado líquido. Então agora, nesse trecho aqui, eu só tenho líquido. Se eu pego aqui, também só tenho líquido. Qualquer ponto aqui nessa região aqui toda, eu só tenho líquido. Beleza? Continuo aquecendo, tá vendo? Estou caminhando aqui, ó, 0 graus Celsius, estou caminhando 20, 30, 40, 50, 60, 100 graus Celsius. Cheguei aqui, ó. Cheguei aqui. Quando eu chego justamente cortando essa linha, aqui, eu vou chamar de ponto D, eu tenho uma outra transformação física, que é o líquido passando para o estado vapor. E essa transformação a gente chama de ebulição, né? A passagem do líquido para o vapor. Tá? Aqui, galera, eu posso fazer o processo inverso também, ó, do líquido passando para o sólido, a gente dá o nome também de solidificação.
ok? Esse processo do líquido passando para o sólido. E aqui a mesma coisa. Se eu tenho o vapor aqui passando para o líquido, a gente chama isso aqui de condensação. Então, a passagem de vapor para o líquido, condensação. E nesse ponto aqui D, no ponto D, nós temos o líquido mais o vapor. Né? Líquido mais o vapor, que a gente pode chamar aqui de estado gasoso. Opa, o que eu fiz? Fiz besteira aqui. Então a gente tem o líquido mais o vapor. Beleza? Vamos supor que a gente continue aqui, ó. Vou botar aqui de azul. Vou mudar aqui a coloração. Vamos supor que a gente continue aqui essa linha aqui tracejada. Ó. Continue a linha tracejada. Se eu pegar um ponto aqui, ó, nessa região que eu vou chamar de E, qual é o estado físico dela? Ó? Vapor. Então, E, eu só tenho vapor. Agora, essa pontinha aqui, ó, a gente chama essa pontinha de ponto crítico, tá? Ponto crítico é o seguinte, ó, vou fazer aqui, vou tracejar aqui uma linha aqui para baixo. Ó, tudo que tiver para o lado de cá, a gente vai ter no estado de gás, tá? E aí, qual é a diferença, galera, de gás para vapor, tá? O gás, a gente normalmente encontra o gás na temperatura ambiente. E o gás, você pode aumentar a pressão dele, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, a pressão é subindo, né? Se eu pegar aqui, ó, fazer uma reta para cá, se eu pegar uma reta aumentando a pressão, o gás ele não deixa de ser gás, tá? Se a gente pegar uma reta em outro ponto aqui, ó, vamos supor, se eu pego uma reta aqui, ó, pego esse ponto, a substância nesse ponto, ela vai ser vapor. Se eu pego uma substância como vapor e aumento a pressão dela, olha só, ela está passando do estado de vapor para o estado líquido, tá? Então o vapor, ela tem essa característica. O vapor, se você aumentar a pressão, ele passa do estado vapor, né, desse gás do estado vapor, para o estado líquido. Já o gás mesmo, ele não passa, por mais que você aumente a pressão, ele vai chegar no ponto crítico, mas ele não vai passar para outro estado físico, ele não vai para o estado líquido nem sólido. Tá? É uma característica do vapor para o gás, uma diferenciação. Então, ó, vamos lá. Voltando aqui para o que está pedindo na questão, deixa eu apagar aqui para não ficar muito enrolado, muito embolado. Então, vou apagar aqui rapidinho, porque vocês já podem dar uma pausa no vídeo e avaliarem depois. Então, ó, se a gente está falando do gelo, a gente está falando dessa reta aqui, ó, que é a reta do ponto de fusão da água. Né? O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. Então, ó, 0 graus Celsius, a água passa do estado sólido para o estado líquido. O que acontece, ó, já que a gente está falando da patinação, a gente está aumentando a pressão. Então, ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, esse ponto aqui. Nesse ponto, eu tenho o estado sólido, tá? Então, é o gelo lá. É a pista de gelo. Se eu aumentar a pressão, que é o patinador, sobre uma lâmina bem pequena, né, bem fininha, eu estou aumentando a pressão, estou fazendo esse trajetório aqui para cima. Ó. Então, eu passo
né, aquele pedaço onde a lâmina está passando, eu estou aumentando a pressão sobre aquelas moléculas, então a molécula está passando de sólido, a molécula está passando de sólido para líquido, que eu venho para cá, tá? Conforme ele vai passando no gelo, as moléculas com aquela pressão vai passando para o estado líquido. Então, na verdade, ele vai deslizando sobre aquele líquido ali da superfície. Então, vai formando líquido, ele vai deslizando. Só que, conforme o peso dele passa daquele pedaço do gelo, então a pressão já cai, né? Então, aqui vai ocorrendo a transformação de sólido para líquido, só que ele passou daquele trecho, o líquido já volta para o estado de sólido. Por isso que a pista de gelo, as pessoas ficam patinando e ela não vai derreter, né? Porque ela volta, o gelo, a água volta para o estado sólido logo após o patinador passar. Então ela passa para o estado líquido e volta para o estado sólido. Se eu aumentar a pressão, vai para líquido. Se eu diminuir a pressão, volta para o sólido. Então, a afirmação 1. A patinação no gelo ocorre pois a pressão que a lâmina dos patins exerce sobre o gelo provoca a fusão da água, permitindo o deslizamento. Correto. Questão certinha. 2. A utilização da panela de pressão acelera o cozimento dos alimentos, pois possibilita o aumento da temperatura de ebulição da água. Correto também. Se você tem uma panela de pressão, o que acontece? Vou tentar desenhar aqui uma panelinha de pressão. Você tem aqui uma panela de pressão. O líquido, ele vai sendo aquecido, vai virando vapor, tenta subir, mas bate na tampa da panela e volta para dentro do recipiente. Então não tem como trocar não tem como evaporar, então aumenta muito a pressão aqui dentro, tá? E conforme você tem maior pressão, você aumenta a temperatura de ebulição daquele líquido, tá? Essa relaçãozinha aqui, maior pressão, maior temperatura de ebulição. Então é o que ele está dizendo, a utilização de panela de pressão acelera o cozimento dos alimentos, pois possibilita o aumento da temperatura de ebulição da água. Correto. Então, esse cara aqui também está certo. 3. A água presente. 3. A água apresenta menor temperatura de ebulição em Caxias do Sul, comparada a uma cidade localizada no nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior. Então, olha só, a água apresenta menor temperatura de ebulição em Caxias do Sul. Por quê? Comparado a uma cidade localizada a nível do mar, e aí ele fala, onde a pressão atmosférica é maior. Então, a nível do mar, a pressão é maior, a pressão atmosférica é maior. Então, Caxias do Sul vai ter uma menor pressão. Se ele tem uma menor pressão, ele vai ter uma menor temperatura de ebulição, tá certo? Onde a pressão é maior. Se uma cidade a nível do mar a pressão é maior, Caxias do Sul então vai ter uma temperatura de ebulição menor do que essas cidades. Então tá certo. Apenas a questão está certa, então são as 3, então a resposta certa aqui é a letra E. Beleza? Deu para entender? Essa talvez seria a questão mais complicada da nossa listinha, né? A mais difícil. Mas deu qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar comigo que a gente tenta solucionar essas dúvidas aí. Então vamos para nossas 3 últimas questões, que são bem tranquilas, bem rápidas. Questão número 8. Marque a opção que apresenta apenas substâncias compostas. Tá? Substâncias compostas, galera, vão apresentar 2 ou mais elemento químico na fórmula. Tá? 2 ou mais elementos químicos na fórmula. Então, H2 só tem um elemento hidrogênio, então é uma substância simples. O2 só tem o oxigênio, substância simples. S8, enxofre, só tem substância simples. Então aqui são todas substâncias o quê? Simples. Letra B, I2, simples, então já não pode ser, eu quero só composta. C, CO é uma substância simples. HE é uma,
CO é uma substância composta, tem o carbono e tem o oxigênio. HE é uma substância simples, é só o hélio, tá? Lembra o seguinte, galera, para vocês saberem quais são os elementos, né? Quantos elementos formam. O elemento sempre vai ser a letra maiúscula, para vocês não confundirem. Maiúscula. Letra maiúscula. Então aqui só tem uma letra maiúscula, só tem um elemento. Aqui eu tenho duas letras maiúsculas, N e o H, então tenho dois elementos, é o composto. Só que esse H aqui, o hélio já matou, já não pode ser. H2O, que é a água, eu tenho duas letras maiúsculas, H e oxigênio. Só que eu tenho aqui, N2, que é o gás nitrogênio, só uma substância simples. E aqui uma substância simples. Então, só pode ser letra E. Por quê? Eu tenho o dióxido de nitrogênio, que eu tenho nitrogênio e oxigênio, composto. A água, hidrogênio e oxigênio, composto. E o cloreto de sódio, NaCl, também é um composto. Então, uma substância composta. Então, resposta certa, letra E. Questão 9. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples e compostas. Tá? Circule apenas a substância simples. Então, aqui eu tenho dióxido de carbono, carbono e oxigênio. Então, isso aqui é uma substância composta. Água é formada por hidrogênio e oxigênio. Então, aqui é composta. Glicose, C6H12O6. Então, eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, aqui é uma substância composta. O2, só tem o oxigênio formando, então isso aqui é uma substância simples. Então, essa é a substância que a gente tem que circular. E H2O, que a gente viu, é composta também. Deu para entender, galera? Essa parte aqui é bem tranquila. E por último, sobre separação de mistura, qual o método de separação de mistura utilizado para separar os componentes do petróleo? Bom, a gente viu que para separar os componentes do petróleo, a gente usa o método de destilação fracionada, né? Aquela onde a gente utiliza a torre de destilação, né? Um exemplo da Reduc para separar os componentes lá do petróleo que você faz gasolina, querosene, óleo lubrificante, gás metano. Então você vai separando pelo ponto de ebulição daquelas substâncias. É uma destilação fracionada, separando as frações, tá? Galera, então é isso, né? Esse vídeo acabou ficando um pouco grande, porque 10 questões e algumas questões um pouco trabalhosas aí, mas espero que vocês entendam. Qualquer dúvida pode vir falar comigo, que a gente tenta sanar essa dúvida por áudio, por mensagem, por videozinho rápido também, tá? Estou aqui à disposição de vocês, espero que vocês entendam e a gente consiga evoluir daqui para frente, ok? Tamo junto!